apresentando várias vezes esse episódio. Os fatores congênitos, então, que eu gostaria de citar, são seus protetores naturais, a antitrombina 3, a proteína C, a proteína S, que são seus anticoagulantes naturais. A descrição desse que vem modificar o nosso diagnóstico é o fator 5 Leiden, o gene mutante de protrombina, que é caracterizado por essa alteração 20.210A, e a desfibrinogenemia congênita. Os fatores mistos ou desconhecidos, que a gente ainda continua por reconhecer, a hiperhomocisteinemia, os altos níveis de fator 8 circulante, a resistência da proteína C na ausência do fator 5 Leiden. A gente já teve alguma evolução aqui, fator 5 Hong Kong, Cambridge, não foram capazes de provocar trombose. Os altos níveis de fator 9, fator 11 e esse nível de TAF, que são basicamente controladores da nossa coagulação. Enfim, o motivo da aula, então, as causas genéticas dos inibidores da coagulação. A deficiência de antitrombina 3, proteína C e proteína S é presente em menos de 1% da população normal. Os estudos populacionais são raros, ainda mais uma população tão mestiça quanto a nossa. Nós não somos purinhos como os neozelandeses, por exemplo, como os europeus, que são uma raça que se misturam menos. Então, nós temos problemas para identificar geneticamente os nossos candidatos. Mas nós sabemos que esses pacientes têm 10 vezes mais riscos do que os heterozigotos de desenvolver uma trombose. Esse é o mecanismo pelo qual a antitrombina ela é o seu melhor anticoagulante natural. A antitrombina, naturalmente, ela é contra a trombina e contra o fator 9, 10, 11 e 12 ativados. Tá? Isso nós temos naturalmente. Quando você não tem essa antitrombina, você não tem esse anticoagulante. Esse é o mecanismo de ação entre a proteína C e a proteína S, como que eles conseguem nos proteger contra a trombose. A gente está vendo aqui um receptor de membrana, a trombomodulina, o receptor para a proteína C, que quando ele se liga juntamente com a trombina, ele forma um complexo, e esse complexo ele é potencializado pela proteína S, que em última análise, eles vão ser contra o seu fator 5 e seu fator 8 ativados. Então, se você tem um fator 5 que não é clivado, você tem um aumento desse fator que vai predispor a trombose. Isso foi um estudo que a gente fez sobre a pesquisa da antitrombina. E a gente viu que tem muitas mutações, muitos pontos genéticos que são afetados. O que naturalmente o custo de um exame desse é caríssimo. Então vale muito mais a pena você dosar a antitrombina do que fazer uma pesquisa genética sobre a sua mutação. Continuando a respeito do fator 5 Leiden, ele é o mais comum alteração entre os caucasianos, a prevalência de 5 a 20% e uma prevalência de 50% em pacientes selecionados, aqueles que tiveram a trombose. Nós temos dos heterozigotos e os homozigotos, o heterozigoto com aumento de 3 a 8 vezes e o homozigoto 50 a 80 vezes maior possibilidade de desenvolver uma trombose. O gene mutante da protrombina ele é encontrado em 3% dos caucasianos, porque eles também existem na população normal. É essa que é a nossa dificuldade. Eles cursam com altos níveis de trombina e um risco aumentado em torno de 3 vezes. Exemplificando aqui que um fator 5 normal, você tem uma arginina que você trocou pela glicina nessa posição 506, que é exatamente onde ele vai ser clivado pela proteína C. A partir de agora, esse fator não é mais e você vai ter um aumento da sua expressão, facilitando o fenômeno trombótico. É sempre citado o grupo sanguíneo O, que ele aumenta de 2 a 4 vezes o risco, porque ele possui altos níveis do fator 8 e do fator de von Willebrand. Isso é um achado interessante. Eu sempre pensava que o grupo O também é o mais frequente da população. Naturalmente, as pessoas que têm trombose teriam mais o grupo O. E esse estudo vem provar que não, que simplesmente o fato de você ser um sangue O, você já possui altos níveis de fator 8 e de von Willebrand. Será que isso pode nos levar à trombose? Esses são os temas dos estudos amplamente desde 2004.
Essa mutação do MTHR, que é a mutação do tetrahidrofolato redutase, é uma enzima que cursa com hiperhomocisteinemia. Ela acontece também na população geral e confere o risco de 1,6 vezes a cada 10 que você aumenta de homocisteína. Essa via ela é complexa. A homocisteína ela foi uma decepção para nós, hematologistas. A gente sabe que a homocisteína ela consegue provocar uma lesão endotelial. Nós sabemos também que a homocisteína ela facilita essa lesão endotelial através da sua interação com o colesterol, aquele LDL, aumentando a placa. Então, isso ela consegue provocar nos estudos, tanto em vivo quanto in vitro. Mas por que abaixar os níveis de homocisteína não deixa o indivíduo menos susceptível? E os estudos foram exatamente em cima disso e nos mostraram o seguinte, que abaixar o nível de homocisteína simplesmente em doença cardiovascular instalada não reduziu em nada a ocorrência de doença tromboembólica. Por isso que eu disse no começo da aula que era meio decepcionante, porque toda a evolução que a gente teve a respeito da homocisteína, na verdade, ela não se concretiza na prática clínica. Eu mesmo tive um paciente aqui que tem essa mutação que é rara, do MTH4, que teve um AVC. Nós abaixamos os níveis de homocisteína dele, que era em torno de 80, 100, está com hoje 8, 9, e ele refez uma nova trombose. Nós já desconfiávamos disso e sai agora o trabalho, no ano passado, comprovando que abaixar o nível de homocisteína não resolve o problema. As causas são variáveis. Primeiro, essa transmetilação. Quando a gente vê esse S-adenosilmetionina, temos 3 explicações. A primeira é que essa adenosilmetionina lesa tanto o endotélio quanto a homocisteína. O segundo é que o ácido fólico, que a gente usa exatamente nessa linha do folato, ele é o agente X aqui. Ele abaixa a homocisteína, mas facilita a proliferação de fibroblasto pelo endotélio. Então, na realidade, ele pode contribuir para o aumento dessa placa, apesar de abaixar os níveis. E o terceiro que eu achei extremamente interessante, que a gente vive falando para as pessoas, façam dieta e emagreçam, é que esses compostos enriquecidos de primeiro mundo, né, não vou citar não, mas tem vários aí que são famosos, vendidos, eu acho até caríssimo, é mais caro que uma refeição, aquele das Herbalife, aquela coisa. E, enfim, a metionina, que esses compostos são enriquecidos, aumentaria e causaria dano endotelial, tá? E nós temos vários no mercado que tem um aumento dessa metionina. Essa prevalência das mutações em indivíduos com trombose recorrente começa a tomar uma importância clínica agora significante. Então, eu selecionei o paciente e sei agora qual é o perfil das pessoas que podem apresentar trombose. Mostrando aqui que a antitrombina 3, proteína C e proteína S, ao todo elas são, como a gente disse no início da aula, 15% do diagnóstico que a gente fazia até o ano 2000. 75% das pessoas não tinham esse diagnóstico. A partir do momento que eu descubro o gene mutante da protrombina e o fator 5 Leiden, a gente começa a ter a resistência à proteína C ativada, que é quase 50% das alterações genéticas. Então, essas duas descobertas realmente têm uma relevância importante. A desfibrinogen e fibrólise ainda estão numa frequência muito baixa na população. Aqui mostrando que numa população não selecionada, a prevalência desses fatores, e mostrando em indivíduos trombofílicos como eles ficam importantes e aumentam a sua frequência. Mais uma vez aqui o campeão, a resistência à proteína C, em 52%. A trombose com causa multifocal, existem duas possibilidades, a interação gene-ambiente e a interação gene-gene. A interação gene-gene é que uma pessoa ela não tem, por exemplo, só a deficiência do fator 5, mas tem a deficiência do fator 5, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, fator 5 e assim por diante. A soma dos riscos individuais ela é maior do que os fatores em si. Eu vou mostrar isso. E tem uma interação gene-ambiente que chama a atenção do nosso estudo. Pode passar mais um.